Amém, meus queridos, graça e paz, que bom estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, né? Eu sei que a pregação hoje vai ser só uma continuidade dos louvores que foi feito aqui, que a glória do Senhor foi manifesta. Eu estava ali ouvindo o ministrante de louvor hoje falando, eu digo, meu pai, parece que nós estávamos juntos fazendo essa ministração. Amém, queridos? Então, rapidamente, que hoje nós temos duas etapas, né? Hoje nós temos também, vamos ser agraciados pela Santa Ceia, né? E vamos à palavra. Eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês lá no livro de Atos, vamos ler só 16:31. Atos 16:31. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Tá, então a palavra de Deus diz assim: e eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salva, e serás salva tu e a tua casa. Vamos repetir? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Meus queridos, eu fui convidado pelo nosso pastor para ministrar hoje. E eu, antes de fazer a ministração, eu fiquei perguntando a Deus: o que é que eu vou falar para a igreja? O que é que eu vou falar? E o Espírito Santo logo me disse, me mostrou assim nitidamente. Eu digo: Senhor, eu quero que tu fale comigo. Ele disse simplesmente para mim: lê a minha palavra. Lê a minha palavra. E nós sabemos que quando nós lemos a palavra de Jesus, que é a Bíblia, Deus fala conosco. Se eu quero que Deus fale comigo, eu tenho a palavra de Deus à minha disposição. E Deus falou comigo. Aí eu fiquei pensando e Deus tocou no meu coração. Fiz outras ministrações, vocês sabem como é isso. E a gente não sabe, aqueles que ministram sabem, mas Deus não confirmou. Então, mas Deus, Ele colocou no meu coração que eu tinha que ministrar, que eu tinha que falar hoje sobre família. Sobre família. E eu vendo esse texto bíblico aqui, nós sabemos que esse texto bíblico em Atos 16, ele é muito rico em conteúdo para ministrar, e eu vi esse texto aqui, é esse que o Senhor quer que eu faça. Então, que nós temos, todos nós aqui, todos nós temos uma família, todos nós temos família, né? Embora nós sabemos que entre as famílias há divergências naturais, né? Mas nós amamos as nossas famílias, né? Amamos ela incondicionalmente. Mas tempo você pode dizer: mas eu não amo a minha família, que tem essa divergência. Querido, você quer ver o que é uma família, como se ama? Quando uma família, alguém adoece da família, os amigos, eles vão visitá-lo no hospital 1, 2, 3 dias, mas quando é uma doença grave, só quem fica é a família. Isso é amor, querido, um amor incondicional. E uma das coisas que nós mais queremos é ver a nossa família bem. Ver a nossa família bem. Nossa família e todos os nossos familiares. Quem é de nós que não se alegra quando a gente recebe uma boa notícia em respeito da nossa família? Porém, nós nos entristecemos quando nós ouvimos uma mal notícia sobre eles. Tá, queridos? Então, como família, nós temos que nos alegrar. Como igreja, nós temos também o dever de o quê? Direcionar as pessoas, né? As pessoas que chegam para nós no sentido de família. Nós aqui somos uma família, ou não? Somos uma família. Então, quando chega uma pessoa na nossa célula, nós temos que tratá-la, amá-la e
nos alegrar com ela também e direcionar, porque é mais um membro da família que está chegando. Eles precisam ser tratados, amados e respeitados, tá, querido, por nós. Então, nós precisamos acolher a cada um que chega na nossa célula, ou aqui na nossa igreja mesmo, com muito amor e tratá-lo como irmão, tá, queridos? Então, isso é um dever da família. A família, nós sabemos que ela é uma instituição, é uma das instituições, e ela hoje, a família, hoje, ela é a instituição mais atacada pelo inimigo. Por que isso? Por quê? Porque o inimigo sabe, né, que ele atacando a família, ele vai abalar o alicerce da sociedade. E ele abalando essa sociedade, ele vai abalar muitas áreas, e uma das áreas abaladas vai ser a própria igreja. O Senhor ele trabalha muito com isso. E nós sabemos que hoje nós vemos as famílias muito à mercê, às vezes da própria sorte, né? E nós temos o dever, como homens e mulheres de Deus, como pais de famílias que somos, orar pelas nossas famílias. Ah, mas não tem jeito? Tem, querido, em oração tem jeito. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, aqui durante, que nós vamos ver como Deus, ele age com a família. Porque nós temos que ser o primeiro a orar pela nossa família, nós temos que ser a base, tá? Então, a família, ela é uma instituição que foi formada por Deus. Mas quando foi essa instituição formada? Da mais antiga, né? Ela foi formada na própria criação do homem. Quando Deus formou o homem, ele criou as famílias. Ele criou a família também. Mas por que Deus criou a família? Com um propósito, que nada Deus faz sem propósito, com um propósito de multiplicação, de ampliar e povoar a terra que ele deu. E ele não criou o homem de qualquer jeito, querido. Foi uma das maiores criações que Deus fez. Ele foi formando as coisas, foi dizendo, haja isso, haja aquilo. Mas quando foi do homem, já tinha a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, vamos formar o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós não fomos feitos de qualquer jeito. O homem, ele deu a terra, fez um jardim e colocou o homem dentro desse jardim. Para que o quê? O homem cuidasse. Então, muita gente pensa, mas Deus, ele criou o trabalho, foi como... Não, Deus, quando ele formou o homem, ele criou o trabalho. Ele não deu o jardim só para ele ficar passeando, ele disse para ele cuidar, para ele zelar, isso é trabalho. Tá, querido? Então, nós fomos criados nisso, com um propósito de reino. Nenhum homem foi criado como escravo, mas para reinar e dominar a terra, com comando. Mas infelizmente às vezes não é assim. Mas eu não quero focar muito nessas coisas, vamos focar mais o que? Na salvação, que é o tema, eu nem falei, né? Mas é a salvação da nossa família. O tema é a salvação da nossa família. Mas vamos falar então nesse contexto, né? Vamos falar nisso. Eu falar no sentido, e aí a família ela tem que ser firmada, né? Porque o inimigo ele está à estreita, esperando para nos estragar. E eu quero falar em 3 sentidos da família, né? Primeiro da salvação, mas vamos falar também espiritual, física e moral. Isso é que nós temos que ter esse contexto na nossa família. Família é espiritual, a nossa família é de Deus, ela é espírito, e ela tem esse espírito, ele tem que ativar e tem que ser visto dentro da nossa família, né? Então eu quero falar no sentido de salvação. Nós sabemos que, se eu perguntar aqui para vocês, para a igreja, que está aqui, a amada igreja, se eu perguntar se vocês querem a salvação da família de vocês, eu sei que vai ser unânime a resposta. Todos querem a sua família salva.
E isso é um objetivo da igreja. Nós sabemos que o nosso objetivo também, como igreja, espiritual, é a salvação. É a salvação. É a nossa salvação. Nós sabemos que que nesse período de vida que nós temos, é que nós temos que ganhar a nossa salvação. E ficaremos com certeza maravilhados naquele dia, se nós estivermos com as nossas famílias. E esse é um desejo meu e de cada um de vocês, que a nossa família seja salva. Se a gente pudesse pregando salvar uma coisa, a primeira coisa, eu tenho certeza que nós íamos pregar e trazer para a casa de Deus, era a nossa família. Era a nossa família, querido, porque as famílias, elas são o berço, elas são a sociedade, você vê muitas pessoas, você pergunta em quem você foi baseado, em como foi o seu sucesso, quem lhe ajudou, geralmente, querido, ele diz sua família. É a família. Às vezes o meu pai, ele não deixou herança, ele não deixou bens material, mas ele deixou uma coisa boa que a gente tem, é o caráter, a honestidade, ser trabalhador. E o pai da gente, ele quer isso. E hoje nós somos os pais. Quem é o pai que não quer ver o seu filho bem? Melhor do que nós, querido, melhor do que nós. Eu sei que aqui a maior parte que está aqui, nós não nascemos em berço religioso, nós não tivemos porque o evangelho aqui, pelo menos para o nosso estado, para o Acre, a gente for ver a data, é muito novo, queridos. Nos anos 80, com poucas pessoas, era o evangélico, queridos. Eu digo isso que eu trabalhava com muita gente já dos anos 80, na nossa empresa que eu trabalhava, eu chamo nossa, onde foi o meu pacto laboral todo, a gente não via evangélicos, a gente via nitidamente hoje, olhando, a gente via a unção, mas a ação, não era unção, a ação do espírito maligno, que não tinha ninguém evangélico. Quando eu saí em 2010, eu já via, eu fui agraciado em ver célula, ao iniciar alguns setores, fazer célula, que nem lá na nossa própria... no nosso próprio setor, saiu evangélico, saiu gente lá, e hoje eu encontro na rua, e aí tá tudo, estou na casa de Deus, tem pastores, tem pastoras, tem evangelista, tudo isso, queridos, isso é a glória de Deus, a glória de Deus na nossa vida, tá? Então nós queremos falar nesse sentido. O nosso maior desejo é a salvação, é a nossa salvação. Todos nós queremos os nossos irmãos, que eles cresçam na glória do Senhor, tá, querido? Nós queremos isso, não tem por onde a igreja precisa de orar, precisa buscar. Mas nós vamos ver aqui algumas lições, aqui rapidamente. A primeira coisa que nós temos que ver, que ter na nossa mente, é que a família é um projeto de Deus, uma instituição que foi criada na formação do homem, como eu já falei, com o propósito de multiplicação, tá? E de firmação do reino de Deus no governo da terra. Lá em Gênesis 2:24 fala o seguinte: portanto, aqui foi a formação da família, portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém, querido? Então isso aí é a constituição que foi feito o homem. Deus, ele quer a família. Hoje a gente vê a família meio desvirtuada, né? Hoje quase ninguém, você não vê poucos casamentos, a gente vê poucas coisas, né? Porque a facilidade que o mundo oferece, ele é grande, queridos. É grande, como ela oferece, nós não queremos. Às vezes o jovem, ele não tem uma boa base, e ele não quer assumir uma família, porque é assumir, querido, isso aí, principalmente o homem e a mulher de Deus, ele tem que assumir a família,
Ele tem que, a família não é brincadeira, a família é uma criação de seres, de outros homens e mulheres, mas como? Com a mesma identidade nossa. Nós muitos, às vezes, dois se juntam, aí faz uma família, por isso que nós vemos esse monte de crianças aí solto, né? Solto porque não tem base, não tem, às vezes foi dois que não tem um bom entendimento, se juntaram e formaram uma outra criatura. Agora a gente às vezes pergunta, de quem vai ser a responsabilidade? Aí os coitados vão ficar à mercê da própria sorte, que amanhã eles são novos, um casa e o outro casa, e o filho vai ficar com quem? Aí por isso que não é bom que o jovem comece a querer casar muito cedo. Primeiramente, eles têm que saber essa responsabilidade. Eles têm que trabalhar, estudar, aí depois vai. Mas muitos deles querem o contrário. E ainda tem mais um agravante. Ainda tem que, às vezes, forma uma família e traz para dentro de casa. Traz para dentro de casa. Porque tem um ditado popular, que é antigo, que diz, quem casa, quer casa. Mas hoje isso não ocorre. Quando a mãe e o pai deixam, meu querido, aí forma uma coisa sem base, e a família ela tem que ter hierarquia, tem que ter base, tá, querido? Então, a segunda coisa, você é o responsável pela sua família. Qual é o responsável pela família? Você é o atalaia, o protetor, o provedor, é aquele que tem que cuidar da tua família, da tua casa. Tem que cuidar. Não é o pai, não é o teu pai, a tua mãe, que você quer formar uma família, que vai cuidar, não, querido. Você é o responsável. A educação dos filhos, ela não é feita na igreja, ela não é feita lá na escola, ela começa a base. A maior célula que nós temos que ter é a nossa família, onde nós direcionamos nossos filhos para viver aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Amém? Então nós temos que ter, e esse atalhar e o provedor, ele tem que tirar tempo para que a sua família seja ministrada, que a sua família se torne, não peso, mas que se torne bênção, né? Mas o que a gente vê presente na família não é bem isso, né? Não vê bem isso. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa família é amor. Nós temos que amar a nossa família incondicionalmente, amar eles, né? Mas muitas vezes o pai e a mãe trabalham e não tem o tempo adequado para cuidar dos seus, porque diz, olha, eu preciso trabalhar para suprir a necessidade da casa, às vezes para dar até presente. Mas eu te digo essa noite, aqui com convicção do que eu sei e do que eu vivo, é que muitos dos nossos filhos, eles não gostariam de presentes caros, nada não. O maior presente que eles gostariam de ter, sabe o que é? É a tua presença na casa deles, é a tua presença, gastando um tempo para falar com eles, gastando um tempo, como o outro olhando no olho deles e se abaixando para falar no nível deles. E isso aí é que a família devia ter e querer, era isso, a presença nossa na casa. Mas você pode estar pensando aí, mas eu não vou agora trabalhar. Eu não estou falando de não trabalhar, eu estou falando de você tirar tempo para os seus. Tem gente que passa anos e anos, ele não leva os filhos, a esposa, ninguém para comer nenhuma pizza. Nenhuma pizza. Passa, queridos, isso não é brincadeira, passa. Ele não vai, mas eu não tenho dinheiro, eu sei que não tem dinheiro, eu também não tenho esse dinheiro todo não, mas aqui ou lá a gente escapola e vai, e é o dinheirinho de um, do outro, nós vamos lá e vamos, e chega lá, nós vamos fazer isso. Mas a família, ela precisa disso, precisa estar unida. A família unida, ela não é vencida, querido. E não deixe que alguém venha interferir na vida da família. Não deixe entrar na tua casa. Eu pergunto hoje, nessa noite, para cada um de vocês, ninguém responde. Está calado.
Quantas vezes nesse ano, né, nós estamos em abril já, você fez um culto na tua casa? Quantas vezes você orou com a sua esposa? Quantas vezes você viu na tua casa um louvor? Quantas vezes? Aí você pode dizer, não, mas eu vejo aqui na igreja. Querido, isso não é o suficiente. E quando eu ministro isso para vocês, eu fui ministrado já lá em casa. Aqui eu estou pegando só é que falta, querido. Isso é que falta para nós. É nós trazermos o reino de Deus para a nossa casa. Às vezes, amém. Queridos, às vezes é difícil a gente trazer uma pessoa para cá, para a igreja. A gente traz, mas o mais difícil que está ocorrendo nos dias de hoje não é eles virem na igreja ouvir o evangelho, é nós levarmos o evangelho para nossas casas. Isso é que está sendo a coisa mais difícil, nós levarmos o evangelho para nossa casa. E a gente vê, às vezes, uma família que eles estão conversando, querido, e a gente pensa que estão brigando, porque é uma zoada, é uma coisa. Parece até que naquela família, quem tem autoridade é quem fala mais alto. Querido, mas onde é que está o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não é gritaria, o fruto do Espírito não é confusão, o fruto do Espírito é amor, é paciência, é paz que nós temos que ter na nossa casa. E às vezes quando brigam, nunca é com o fruto do Espírito, é o fruto da carne. Cair é a divergência, às vezes até o poder, quem manda mais. Tem casa aí que ninguém sabe quem manda, né? Ninguém sabe, infelizmente isso está ocorrendo. E sabemos que a nossa família nós amamos, mas na nossa família modifica. Ah, mas o senhor falando isso que a sua família era antiga. Eu sou bem mais antiga, mas, queridos, a única lei que não muda é a lei de Deus. A lei de Deus não muda, ela é imutável. Se na nossa família não está tendo um comando, não está havendo um diálogo, tem que haver diálogo, nós temos que ter os nossos projetos, os nossos planos, nós temos que sentar para conversar, não é sentar para brigar, falar baixo um com o outro, porque a maior desavença, a maior confusão que existe é um grito. Com grito você não traz nada de bom, não. Com grito você traz alvoroço, você traz medo, você traz incerteza para dentro da sua casa. Tá, então nós temos que ter cuidado com isso. Tá, e vamos ver aqui a terceira coisa. A terceira é, você tem que lembrar que você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus. Que nós temos que andar como na presença de Deus, como somos servos, com integridade, justiça e retidão. Então nós temos que temer o Senhor. Temer o Senhor. E aquele homem que teme o Senhor, ele ama o Senhor. O Salmo 128, ele diz isso. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quando nós tememos o Senhor e andarmos nos seus caminhos, Deus ama nós, ama cada um de nós. Deus ele conhece, não adianta nós falarmos aqui que ele sabe o que é que nós vimos. Então, e Deus, quando ele nos ama, pelo amor que ele tem por nós, através de nós, vai haver um grande livramento para a nossa família. Pelo amor dele, em nós vai haver um grande livramento na nossa família. Nós temos exemplo de homens, servos de Deus, que fizeram essa diferença. Nós temos exemplo de, lá em Gênesis 7:1, nós temos exemplo de de Noé. Noé, ele entrou na arca, Deus chamou para ele entrar na arca, ele fez a arca, não foi fácil, ele fez a arca, mas quando ele chamou os seus para entrar na arca, Deus ele liberou, ele colocou os dele na arca. Agora você conhece o texto, você sabe, foram todos? Não, nem todos foram, mas a maior parte, a bênção do Senhor, o projeto do Senhor era para que ele e a sua família entrassem na arca.
Temos uma outra, Ló, quando foi destruído Sodoma e Gomorra, está lá em Gênesis 19, 12, ele estava lá no meio, e quando Deus foi destruir ali, Deus ele foi tão bom que ele mandou um anjo ir lá pegar Ló. E Ló não era esses grandes, né, não tinha uma ligação, ainda ficou falando coisas, eu vou por ali, por aqui. O anjo precisou pegar na mão dele, e também ele não foi toda a família. Se o seu genro foi ele, a mulher e os filhos. Mas tem uma causa lá que a mulher dele ainda não chegou nem no propósito. Ela olhou para trás, virou sal. Mas lá sal, eu não vou falar muita coisa de sal não, porque tem muita gente que não pode comer sal, tem pressão alta, né? Isso é outra coisa, querido? Então, o propósito de Deus, ele não é só para nós. Ele não é só para nós, né, querido? É para nós e para nossa casa. Temos também Raabe, né? Ali quando foi Jericó, né? Foi tomada, Deus ele tinha uma promessa. A Raabe, ela disse, fez uma aliança, e Deus disse, olha, para mim não, na hora que nós vimos pegar, tomar Jericó, você chama a tua família e leva para onde? Para a sua casa. E hoje aqui é a nossa casa. Nós estamos chamando a nossa família para a casa de Deus, ou nós estamos aqui e tem muitos lá que não vêm? Queridos, nós temos que ter uma atitude, chamar para casa. Quando eles estão na casa de Deus, Deus ele disse, olha, não vai marcar, mas vai ser marcada a tua casa. E ela não foi destruída, tá, querido? Então nós temos que ter essa mentalidade. Então eu estou na igreja e a minha família está salva? Você pode perguntar, que eu disse, quem está na igreja, Deus salva, né? Está salva? Se eu estou na igreja, então a minha família. Querido, não é bem assim não, tá? Não é bem assim, né? Não é por eu estar na igreja, a minha família não está ser salva, não. Deus, ele fez isso com Noé, com Raabe, com Ló, porque Deus conhecia eles, sabia que eles eram servos de Deus. Não é só eu venho e não, eu tenho que ser servo de Deus. As promessas de Deus, ela não é de qualquer jeito, querido, é para aquele que anda segundo a sua verdade, segundo a sua palavra, tá, querido? Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Então nós temos que ver, salvo, a gente tem que nós temos que ser o que, querido, dentro das nossas casas? Ser a própria Bíblia, a própria palavra tem que estar no nosso coração. A nossa família tem que ver e ler em nós o que está aqui. Isso é testemunho. Agora eu te pergunto, que ninguém responde, que eu também vejo, Deus está vendo a palavra dele em nós? As pessoas da nossa família também estão vendo? Como é que está o nosso vizinho? Estão vendo um homem ou uma mulher de Deus? Ou como é que nós estamos, querido? Nós sabemos que nem todos a gente vão estar com a gente, né? A palavra de Deus mesmo diz que Deus, Paulo fala que diz que que o homem, se possível, quando ele diz se possível, é que ele esteja em comunhão com todos, porque tem gente que infelizmente ele não quer. Como ele tem um livre-arbítrio, a gente não pode fazer nada. O que pode é orar por eles e pedir que eles mudem essa mentalidade, amém, querido? Então seja a Bíblia viva na sua casa, para ensinar o caminho que nossos filhos, que a nossa família deve andar, tá, queridos? Então nós temos que ser separado, né? E as promessas de Deus, elas são cumpridas quando a gente anda com Deus e ora, elas são cumpridas nas nossas vidas. Você quer que a palavra de Deus seja cumprida? Então ame ao Senhor, faça a vontade de Deus, não deixe de orar pela sua família, não deixe, querido, que a nossa oração ela tem muito poder.
tem muito poder. E ao nós orarmos, Deus, Ele vai dar o livramento para a nossa família. Amém, queridos? Então, essa era a palavra de Deus para nós nessa noite. Que nós possamos amar a Deus e viver nos seus caminhos. Amém? Oh, glória!